Destino de Cebolinha e a verdade sobre Paul Pogba no Flamengo. Especulações sobre a volta de Gabigol e a renovação de Eric Pulgar. E tem mais, o vexame histórico dos rivais na Libertadores, planos para o lateral Danilo, o pai de Gerson quebrando o silêncio e detonando a diretoria. E para você não perder nada do nosso Mengão, inscreva-se no canal e o motivo eu vou te contar. Fala nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao canal DNA Rubro-Negro. É maravilhoso ter a companhia de cada um de vocês para darmos início aos nossos trabalhos com as notícias do nosso Mengão. Para a gente começar a nossa gravação com muita fé, eu quero deixar uma palavra de ânimo para o seu dia, como sempre tenho feito aqui, uma palavra de Deus. No livro de Gálatas, no capítulo 6, versículo 9, diz o seguinte, presta bem atenção. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos se não desistirmos. Meu amigo, minha querida amiga, essa mensagem é um combustível poderoso para renovar a sua resiliência e a sua paciência nesse dia. Muitas vezes a gente acorda com a sensação de cansaço extremo por causa das lutas diárias que parecem não ter fim. A gente se dedica, faz o correto, planta sementes boas e bate de frente com a ingratidão e com a demora dos resultados, que não aparecem. O desânimo tenta sussurrar no seu ouvido que o seu esforço é em vão e a vontade de jogar a toalha, surge com certeza como um pensamento muito forte aqui na nossa mente. Mas a promessa do nosso Criador para a sua jornada é um decreto de fidelidade sobre tudo o que você tem plantado. Deus observa detalhadamente cada ato de bondade, cada renúncia silenciosa que você faz e cada gota de suor que você derrama nos seus propósitos. Nada do que você faz com integridade e amor é perdido ou esquecido diante dos olhos atentos do nosso Criador, do nosso Senhor Jesus. O segredo dessa mensagem de hoje está na certeza matemática de que o tempo da colheita pertence estritamente ao cronograma do nosso Senhor. A colheita não acontece no momento em que a nossa ansiedade deseja, quando eu quero, não é assim, mas sim quando a nossa estrutura interna, espiritual, está totalmente pronta. A sua única missão agora é continuar firme, mantendo o coração limpo, as atitudes corretas e os pés firmes no caminho do bem. Retire o peso do desânimo dos seus ombros, coloque um sorriso de vitória nesse seu rosto e continue semeando com fé e dedicação. Se você persistir e não permitir que o cansaço roube a sua esperança, a recompensa do nosso Pai vai chegar de forma grandiosa na sua história. Caminhe sempre de cabeça erguida, confie na lei divina e tenha convicção absoluta de que o seu banquete de bênçãos já está, na verdade, sendo preparado. Amém? Posso ouvir um amém nos comentários? Se você puder deixar um amém aí, eu vou entender que a palavra de Deus entrou no seu coração. Se você puder deixar aquele like maroto, faça isso e inscreva-se no canal para continuar fortalecendo o nosso crescimento. Agora vamos fazer aquela transição direta para os bastidores do mercado da bola do nosso Mengão, que continua agitando bastante o dia a dia. É isso. E dando início ao nosso lote de notícias aqui no canal DNA Rubro-Negro, vamos abrir o olho para duas grandes novelas que estão agitando sim o mercado da bola nos bastidores da Gávea. Meus amigos, o atacante Everton Cebolinha está vivendo os seus últimos momentos com a camisa do Clube de Regatas do Flamengo. O camisa 11 possui um vínculo contratual válido apenas até o mês de dezembro, final do ano agora, 2026. Como as partes não chegaram a um acordo para uma extensão de vínculo, só três do exterior formalizaram propostas oficiais de pré-contrato. Que doideira, hein? O Krasnodar da Rússia, o Colorado Rapids dos Estados Unidos e a Fiorentina da Itália querem sim o jogador imediatamente. A diretoria rubro-negra aceita negociar a liberação rápida do ponta esquerda, contando que receba uma recompensa uma compensação financeira adequada. O atleta já manifestou publicamente o desejo de buscar novos ares após perder bastante espaço nesse elenco profissional. Cebolinha ficou fora até mesmo dos relacionados do técnico Leonardo Jardim na última decisão pela Copa Libertadores agora aí contra o Cruzeiro. E enquanto o atacante
Cebolinha arruma as malas, uma bomba internacional começou a circular no meio de intermediários do futebol brasileiro. O nome do craque francês Paul Pogba, de 33 anos, foi oferecido para a alta cúpula do Flamengo. O astro está livre no mercado após encerrar o seu vínculo recente com a equipe do Mônaco da França. Time do Filipinho Luiz, nosso técnico. A resposta dos dirigentes do mais querido foi curta e grossa, descartando totalmente qualquer tipo de negociação. A diretoria avaliou os números, e considerou a contratação completamente inviável por conta de 3 fatores cruciais. O primeiro grande obstáculo é o salário astronômico, já que o pacote mensal do francês chega a R$1.900.000. Doideira, né? No meio de campo a gente está lotado, pô. Pra quê mais um? O segundo ponto que assusta é uma grave lesão muscular na coxa direita, que vai deixar o atleta parado por até 16 semanas. Parecido com o nosso De La Cruz, Para fechar o histórico extracampo, é marcado aí por uma longa suspensão por doping. Vocês lembram disso? Isso também pesou contra a vinda aí do meio-campista. Com isso, o astro internacional não faz parte dos planos do Flamengo, que prefere manter foco total, tentando se distanciar de qualquer risco financeiro. O Flamengo está certo, com certeza. Eu quero saber, na sua opinião, a diretoria faz certo em liberar Everton Cebolinha agora, ou ele ainda poderia ser útil ao nosso time? E ainda, você gostaria de ver Paul Pogba vestindo o manto sagrado, mesmo sabendo aí desses altos custos e do longo tempo de recuperação? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Nesse momento, vamos falar sobre os movimentos quentes do mercado que agitam os bastidores da Gávea. Tem muita coisa, hein? Meus queridos amigos, o atacante Gabriel Barbosa, o famoso Gabigol, voltou a ter o seu nome ligado a um possível retorno para o Flamengo. O atleta vive uma fase aí aparentemente boa, espetacular, com a camisa do Santos, registrando 17 gols na atual temporada. O jornalista João Pedro Sombra levantou a especulação afirmando enxergar fortes sinais de reaproximação entre as partes. O jogador pertence ao Cruzeiro e está emprestado ao time paulista até o mês de dezembro deste ano ainda. Dezembro de 26, Como o contrato atual não possui opção de compra fixada, o seu destino precisará ser selado em breve. Contudo, a diretoria rubro-negra não confirma nenhum tipo de negociação em andamento com o antigo ídolo. Na verdade, o Gabigol está tentando, gente, cavar. No jogo aí contra o Vasco, ele marcou um gol e aí afirmou que ele é mulambo e ele é flamenguista, pô. Ele é flamenguista. Foi um flamenguista fazendo gol lá dentro de São Januário. Ele está cavando, ele quer voltar. Mas eu acho que ele foi muito importante. Ele tem aí a sua história escrita no clube do Flamengo, mas não aceitaria. Porque o que ele fez com o Flamengo foi ingratidão. Ingratidão. Total. Mas tudo bem. Se a volta de Gabigol é apenas rumor, a permanência de um titular absoluto está muito perto de ser concretizada. O Flamengo avançou muito e espera fechar a renovação do nosso querido volante chileno Éric Pulgar ainda nesta sexta-feira, hein? O meia-campista recebeu diversas propostas financeiras muito mais vantajosas, vindas do futebol do Oriente Médio. Apesar do assédio estrangeiro, Pulgar bateu o pé nos bastidores e deu total prioridade para seguir no malvadão. O novo acordo visa dar uma valorização salarial justa ao atleta e estender o vínculo atual que termina em 2027, no final do ano que vem. O principal objetivo da diretoria é elevar também a multa rescisória, que havia caído para 4 milhões de dólares. Uma mixaria, gente? A alta cúpula entende que o valor de 20 milhões de reais tornava o atleta um alvo fácil no mercado da bola. Peça-chave, desde 2022, o chileno acumula 160 partidas e 9 títulos oficiais. O acerto financeiro blinda o elenco de Leonardo Jardim e garante a manutenção da espinha dorsal aí para os duelos decisivos. Eu quero saber a sua opinião. A diretoria deveria abrir as portas aí para buscar o retorno de Gabigol para o ataque do Flamengo no próximo ano? E ainda, concorda aí com o esforço financeiro para renovar com Éric Pulgar e aumentar o valor da multa rescisória? Sua opinião aqui embaixo nos comentários.
E dando sequência ao nosso lote de notícias, vamos atualizar o mapa do futebol sul-americano após uma noite repleta de fortes emoções, gente. Ai, o Flamengo se classifica numa noite e na outra a gente vê alguns rivais fraquinhos sendo desclassificados. É muito bom ser Flamengo, né? É muito bom. A Copa Libertadores da América encerrou a sua fase de oitavas de final e definiu os caminhos para as quartas de finais, né? Não semifinais. O Corinthians garantiu a sua vaga nas quartas ao bater o Rosário Central da Argentina pelo placar de 1-0 em Itaquera. Com gol salvador de Breno Bidon, a equipe paulista avançou no torneio e entrou oficialmente na rota do Flamengo. Será que a gente vai ver aí Flamengo e Corinthians? Seria lindo, né? Eles foram campeões aí da Supercopa no início do ano. Cheio de muita historinha, né? Seria muito legal. Caso o mais querido e os paulistas confirmem os seus triunfos nas quartas de final, viveremos um clássico do povo valendo vaga na grande final. Gente, será? Se por outro lado o Corinthians celebrou o futebol de São Paulo, né, com essa vitória, essa classificação, outro lá no interior paulista amargou uma eliminação dolorosa no torneio. O Mirassol, gente, encarou a temível altitude lá do Equador e conseguiu segurar um empate sem gols contra a equipe da LDU. A igualdade levou a decisão para as penalidades máximas, onde o time brasileiro acabou falhando na cobrança de Victor Luiz. A LDU converteu todas as suas penalidades, despachou o Mirassol e agora se prepara para medir forças contra o Palmeiras, hein? Enquanto o Flamengo aguarda pacientemente o vencedor de Tolima e Del Valle, os nossos rivais cariocas protagonizaram um verdadeiro vexame de bastidores. O Botafogo jogou no estádio Newton Santos e acabou sendo vergonhosamente eliminado da Copa Sul-Americana pelo Cienciano do Peru, gente. Muito fraco esse Botafogo, né? Tomou uma pancada de 6-1 no primeiro jogo e ontem, se não me engano, venceu por 1-0. Tá aqui, ó. A equipe alvinegra venceu o confronto de volta pelo placar magríssimo de 1-0, mas carregava um peso de uma goleada humilhante na ida. Como haviam perdido por 6-1 em Cusco, o placar agregado de 6-2 sacramentou a queda precoce dos caras do Chororô, né? Assim que o árbitro encerrou o espetáculo, o gramado se transformou em uma praça de guerra, tá? Com pancadaria generalizada nos bastidores. Jogadores Alex Telles e Marçal partiram com muita fúria para cima do técnico argentino, Horácio Melgarejo, né? O treinador oponente havia provocado os botafoguenses na ida, rindo e dizendo que só não fizeram mais gols porque não quiseram. O comandante precisou correr assustado e foi encurralado na placa de publicidade, né, protegido inteiramente pelos seguranças do clube. O batalhão de choque da polícia precisou ser acionado no gramado para conter a revolta e o chororô e evitar uma tragédia. Gente, é muito bom, né? Gostaria que você desse a sua opinião aí. Coloca a sua opinião. O Corinthians representa um perigo maior para o Flamengo em uma eventual semifinal de Libertadores? E aí, o que você achou do papelão do Botafogo, né? Desse time fraco ao tentar agredir o treinador adversário após ser eliminado em casa? Sua opinião aqui embaixo nos comentários. E avançando, vamos trazer uma verdadeira demissão de impacto que sacudiu os bastidores da diretoria do nosso Mengão. Gente, a alta cúpula do Flamengo demitiu de forma imediata o diretor do consórcio Maracanã, né? O desligamento aconteceu após uma onda pesada de reclamações sobre as condições caóticas do gramado no jogo aí contra o Cruzeiro. Um dos principais críticos públicos foi o nosso zagueirão, Léo Pereira, que soltou o verbo logo após o término da partida da Libertadores. Fez certo, né? O camisa 4 afirmou textualmente que o estado do campo é péssimo e prejudica demais o estilo de jogo do Flamengo. Segundo o defensor, o piso irregular atrapalha as construções ofensivas e induz os atacantes a cometerem erros nas finalizações quando estão cara a cara com o goleiro. A insatisfação com o gramado fez a diretoria agir rápido e negar o pedido do Nanico da Colina, do Vasco da Gama, que estava pedindo esmola, né, para atuar no Maracanã nos próximos dias. Pedrinho era tão bravo aí contra o BAP e aí fica pedindo depois esmola. Deixa eu jogar no Maracanã. Para de palhaçada, Pedrinho.
O clube barrou, o nosso Mengão barrou o rival alegando a necessidade urgente de preservar a grama para evitar um desgaste ainda maior no calendário do Rio. Lembrando que o Maracanã é nosso, não de vocês. Vocês têm aí, o estádio de São Januário. Tá acabado, Acabado. Enquanto o Flamengo resolve os problemas do estádio, o diretor esportivo José Boto avançou muito para garantir a renovação do zagueiro Danilo. As conversas caminharam muito bem e as partes trabalham para selar a extensão de vínculo contratual até dezembro de 2027. O experiente defensor de 35 anos sinalizou de forma positiva com o desejo de permanecer defendendo o manto sagrado. O planejamento estratégico da diretoria inclui também um projeto inovador de pós-carreira para o atleta aí nos bastidores da Gávea. A ideia é que Danilo assuma o cargo de coordenador técnico do clube, assim que optar por encerrar a sua trajetória nos gramados. A liderança do atleta e sua imensa experiência internacional pesam muito a favor dessa futura transição de cargos no futebol profissional. O modelo de coordenação cogitado repete o sucesso da função exercida anteriormente por Juan Santos, na gestão aí do presidente Landim. O anúncio oficial da assinatura do novo contrato deve acontecer logo após o jogador dar o seu sim definitivo para os papéis formais. Garantir a liderança de Danilo no elenco de Leonardo Jardim é visto internamente como um passo fundamental para manter o grupo blindado. Eu quero saber, na sua opinião, a diretoria agiu de forma correta ao demitir o diretor do Maracanã por causa das péssimas condições de gramado? E ainda, aprova o plano de transformar o zagueiro Danilo em um coordenador técnico do clube? Deixa aqui embaixo sua opinião nos comentários. E dando sequência às nossas notícias, gente, tem um bastidor jurídico aí pegando fogo com um desabafo completamente bombástico. De quem eu tô falando? Marcão, o pai e empresário do meio-campista Gerson, quebrou o silêncio e rebateu com muita fúria, olha isso, a ação movida pelo Flamengo. De acordo com o Marcão, o Mengão abriu um processo cobrando uma indenização pesada de aproximadamente 43 milhões de reais. A cobrança na justiça está fundamentada em um suposto descumprimento contratual referente aos direitos de imagem do atleta. Em uma entrevista exclusiva concedida para o canal ESPN, o agente negou qualquer irregularidade e chamou o processo de armação. O empresário e pai do jogador disparou abertamente que tudo não passa de uma manobra suja e uma grande mentira dos dirigentes da Gávea. Que isso, Marcão? Ele garantiu perante os microfones que apresentará toda a documentação probatória para provar a sua total inocência nos tribunais. Marcão não parou por aí, Ele aproveitou o espaço para expor segredos cabeludos sobre as negociações passadas com o Flamengo. Segundo o agente, os dirigentes agiram com extrema covardia ao manipularem os valores da multa rescisória do volante. Ô Marcão, só quem te compra é quem não te conhece, cara. A gente já sabe da história. Você, cara, é um mentiroso que fica aí na internet falando um monte de besteira. Cavou pro Gerson sair, vivia pedindo aumento. Toda vez queria aumento de salário. E fez de tudo para ele ir pro Zenit. E ficou aí, o Flamengo disse, já provou, com 42 milhões de direito de imagem. Devolve esse dinheiro pro Flamengo, rapaz. Se bobear, eu vi ontem nas redes sociais, nem o Gerson talvez saiba disso. Pô. Ele relatou, olha isso, que a diretoria baixou a cláusula de 200 milhões de reais para 25 milhões de euros apenas para embolsar o dinheiro à vista. O representante do jogador desabafou dizendo que foi arrastado covardemente para o que ele classificou como Tribunal do Mal. Mesmo com toda essa guerra declarada nos bastidores, o pai do Gerson esteve presente no Maracanã na noite da última quarta-feira. Ele acompanhou o duelo da Libertadores, ali meio que infiltrado no setor visitante, no meio da torcida do Cruzeiro, cuidando aí da sua própria segurança. O empresário fez questão de isentar os torcedores comuns, afirmando que sempre foi muito amado e respeitado pelas ruas do Rio de Janeiro. Para ele, a grande culpada por toda essa confusão é exclusivamente a atual gestão do clube, que torna as coisas muito complicadas. E aí? Eu gostaria de saber a sua opinião. O pai do Gerson tem razão em atacar a diretoria ou o Flamengo está correto em cobrar os 43 milhões na justiça?
E para fechar o nosso lote de notícias com aquela chave de ouro, trazemos um feito espetacular que valoriza ainda mais a nossa classificação monumental em cima do Cruzeiro. O triunfo do Flamengo por 2-1 jogando no Maracanã quebrou um recorde impressionante do time adversário, gente. O mais querido destruiu uma invencibilidade histórica do Cruzeiro, a Raposinha Sem Dente, que estava a 11 partidas seguidas, sem perder fora de casa. A sequência invicta do rival contava com 6 vitórias e 5 empates em duelos por 3 competições diferentes. O clube celeste não sofria um revés longe de Belo Horizonte desde o dia 4 de abril do atual ano. Superar um oponente tão sólido, de fato e acostumado a conseguir bons resultados fora de casa, provou sim o tamanho da força do nosso elenco. Brincadeiras à parte, o Cruzeiro, né, cara, tá bem estruturado, Arthur Jorge fazendo um excelente trabalho no lugar do Tite. Vamos respeitar, né? Eu brinco, mas o Cruzeiro é um excelente time. E a superioridade técnica foi tão evidente dentro de campo que forçou um desabafo sincero por parte do adversário, né? O dono da Sociedade Anônima, SAF do Cruzeiro, né? Pedrinho Lourenço, de Belo Horizonte, reconheceu abertamente a qualidade do Flamengo. Isso é bacana, um cara humilde nesse sentido. O executivo mineiro admitiu que o Flamengo possui um investimento financeiro muito maior e foi totalmente superior no Maracanã. Pedrinho surpreendeu os bastidores de mercado da bola, tá? Ao declarar que vai continuar na torcida pelo Flamengo até a grande final. Ele parabenizou a nossa delegação e cravou que o mais querido tem tudo para buscar o seu 5º título da Libertadores lá no Uruguai. O foco do nosso concorrente muda para as quartas de final da Copa do Brasil, onde enfrentarão o Atlético Mineiro em um clássico pesado. Já o Flamengo aguarda pacientemente o vencedor de Tolima e Del Valle para conhecer o seu oponente na fase de mata-mata aí, que vai ocorrer em setembro. A certeza de bastidores que fica é que o nosso grupo carimbou a vaga com méritos de um verdadeiro campeão continental. Esse é o Flamengo, né? E com essa energia de superioridade e respeito do rival, nós fechamos os nossos trabalhos de hoje. É isso, nação. Muito obrigado a cada um de vocês que acompanhou as notícias e fortaleceu a nossa caminhada até aqui, né, no nosso canal lindo, maravilhoso. Não esqueça de deixar seu comentário sobre essa quebra de recorde do Cruzeiro e o apoio do dono da SAF. Compartilhe o vídeo nos seus grupos de WhatsApp e com todos os seus amigos flamenguistas para ajudar o canal a crescer ainda mais. Então, antes de me despedir, quero desejar que Deus abençoe ricamente o dia e a vida de cada um de vocês que nos acompanham aqui, né, o tempo todo. E lembre-se muito bem daquela palavra que eu trouxe no início, né, no livro de Gálatas. Nós vimos lá no início, você lembra? De que nós não devemos de maneira nenhuma nos cansar de fazer o bem e de semear coisas boas no nosso dia a dia. Sabendo com total convicção de que no tempo certo nós vamos colher frutos maravilhosos se a gente não desistir de lutar. O Pai, nosso Deus, nosso Criador, observa a sua persistência, segura firme na sua mão e já preparou um banquete de milagres para honrar a sua história. Então, retire o cansaço da sua mente, enfrente os seus desafios diários de cabeça erguida e descanse sobre a promessa do nosso Criador. E aquilo, né? Seja forte, seja corajoso e tenha certeza absoluta de que dias repletos de muitas respostas e bênçãos estão chegando na sua caminhada. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Saudações rubro-negras para sempre. Mengo!